noite, Paulo e Silas na prisão, sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. Eles sabem o milagre da vitória, cantam hino ao Senhor. Deus envia uma orquestra e anima aquela festa e liberta o pregador. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ser poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Todo mundo assustado, sem saber o que será. Paulo prega nos escombros, todo mundo está atônito, o ver Deus se revelar. Quando se prendia o crente, é somente pra testar. Se a corrente é bem forte, vamos ver por quantos hinos ela vai se arrebentar. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Deixa agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ser poder da cabeça aos pés. Deixa agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Glória a Deus. Treme terra, treme céu, canta a igreja, rasga o véu. Treme terra, treme céu, canta a igreja, rasga o véu. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Aleluia. Aleluia, Deus. E o grupo Coluna de Fogo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Glória a Jesus. Nosso irmão Jackson dá boa oportunidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Depois dele, a nossa irmã Valdenira. Aleluia, Jesus. Salve, irmão, papai do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria, né? Mais uma vez na presença do Senhor. E agradeço a Deus, né? Pela presença dos dois irmãos ali, né? E venha sempre, né? Nos visitar. Mesmo que não seja aqui, que venha ser de outras igrejas, né? O importante é procurar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou primeiramente pedir desculpa aos irmãos, né, os varões do grupo, pela terça-feira que foi ensaio, né, no caso ontem. E na verdade foi em cima da hora o comunicado e eu fiquei meio perdido. Na verdade eu estava na pescaria, eu nem sabia de nada. Quando vim saber o horário que era o ensaio, foi o horário que eu cheguei. Então eu peço perdão aos irmãos. Da próxima vez vamos conversar direitinho para saber o dia, né? E a hora.
Eu vou ler aqui para os irmãos, foi de última hora também, essa passagem aqui em Mateus 7 até o 6. E começa assim: não julgares, porque não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu num argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixe-me, tira o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos deitarem. Eu peço perdão aos irmãos que esses dias aí, quando eu pego a oportunidade, eu estou muito nervoso, tá entendendo? Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Salve a igreja com a santa paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma noite aqui na casa do Senhor junto com os irmãos, né? Que Deus continue abençoando a família de cada um de nós. E agradeço a Deus também pelos irmãos que vieram, né? Aleluia. Visitar. Eu creio que foi Deus que trouxe eles até aqui, né? Oh, glória! Aleluia, Deus. Eu vou ler aqui Glória a Mateus Deus. capítulo 24, versículo 42. Amém? Amém. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Essa é aquilo que você falava que Deus deu, né? E eu vou louvar a Deus também. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Mas os irmãos fiquem de pé, né? Vamos louvar a Deus com todo o amor que dá. Segura o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O lobo perdeu o fogo, o que queres que eu te faça? Jacó me respondeu, ai, não, eu levou subir.
enche de azeite, enche da salvação, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Jesus agora. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. Meu povo vai morar no céu. Aleluia. Deus se faz presente nesta casa noite. Aleluia. Que você possa dar o seu melhor nesta noite para o Senhor. Deixa a timidez de lado, deixa a vergonha de lado. Eu sei que tem pouco espaço, mas dá para plantar a bandeira, dá para pular na presença de Deus. Dá para se alegrar, né? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o Senhor disse que quando for me cultuar, quando for me adorar, me adore com alegria. Glórias a Deus. Então que nós vamos se alegrar na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmã Laís, vai com oportunidade em nome de Jesus. Para louvar o Senhor e fazer aquilo que Deus assim tocar no coração. Depois dela, nosso irmão Alessandro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Amém. Eu vou ler aqui Salmo 138. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e viverá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Aleluia. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Aleluia, E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Deus fiel. Grande Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Me perguntaram quem sou eu. Quero saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil para eu chegar até aqui. E olhem, dizem que eu não estou preparado. E olhem, julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato. Quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, senti o frio e o calor. Renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui.
Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Dou graças a Deus por todos que aqui estão presentes. Aleluia. Porque se nós estamos aqui, irmão, pode ter certeza que foi o Espírito Santo que nos trouxe. Glória a Deus. Pois, irmão, eu vou ler aqui em Provérbios, capítulo 28, verso 18, amém? O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo, aleluia. Mas, irmão, eu quero fazer uma pergunta: será que nós estamos andando sinceramente com Deus? Em comunhão com Deus? Aleluia. Será que nós estamos andando como sábio, como servo de Deus? Porque se nós estivermos andando com Deus, nós praticamente já estamos salvos, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Mas se nós Deus. não estiver andando com Deus, estiver andando mentindo, falando palavras não agradáveis, aleluia. Ah, meus irmãos, é triste. Porque, como sempre digo, é nós que praticamente se condenamos por nós mesmos. Aleluia, Porque Deus. a verdade está aqui, mas ninguém quer saber. Eu escutei muito isso dos professores, eles sempre me diziam: ó, eu não te reprovo, é você que se reprova. É o aluno mesmo que se reprova porque não quer saber nada, não quer se sentar e prestar atenção. É por isso que é reprovado. Mas Glória aquele a Deus. aluno que não falta, que presta atenção, que não tem preguiça, aleluia. Aí sim, ele é passado, amém? Amém. Quero deixar, porque até aqui Deus me deixa a palavra, que não quero saber nada que é do homem. Porque é de Deus. Glória a Deus. Quero Aleluia, essa Deus. oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Só para complementar o que o irmão está falando, a palavra do Senhor nos fala, o apóstolo Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Você tem pessoas que ainda não teve a sua vida transformada, você tem pessoas que ainda não foram libertas, louvado seja o Aleluia. Senhor, é porque ainda não deu crédito à palavra do Senhor, Verdade. ainda não deu ouvido à palavra de Deus. Glória. Eu falo isso não somente para quem está lá fora, eu falo isso também até mesmo para aqueles que dizem ser cristãos. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? As igrejas estão cheias de cristãos que ainda não são salvos, não são libertos. Sabe por quê? Vem para a igreja, mas não dá ouvido à palavra de Deus. Aí a vida continua do mesmo jeito, não muda nada. A situação sempre é aquela. E se você quer ver mudança na sua vida, se você quer ver transformação na sua vida, se você quer ver tudo mudar, dê ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. É ouvindo a palavra de Deus que nós aprendemos o caminho da salvação. Jesus era o caminho da salvação. E quando alguém está pregando aqui, não está pregando de nós mesmos. Mas quando nós falamos de Cristo. Nós falamos a palavra. Nós falamos do caminho que conduz à salvação. Aleluia. Agora, cabe a você, como nosso irmão falou. Não é Deus que nos reprova de ser salvo. Somos nós mesmos que nos reprovamos. Sabe por quê? Não queremos aprender, não queremos dar ouvido, não queremos dar crédito ao Senhor. O aluno ele só passa de série se ele dá ouvido. Porque ele dando ouvido ao ensinamento do seu professor, ele vai aprender bastante para na hora da prova passar por ela. Louvado seja o Senhor. Então que nós venhamos dar crédito, que nós venhamos dar ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Se você quer que a sua vida seja transformada, se você quer ter libertação, se você quer ter paz dentro da sua casa, comece a dar crédito à palavra de Deus. Glória. Aleluia! Porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que tem poder para a minha vida e para a tua vida. Aleluia! Até aquilo que é impossível para a nossa vida passa a ser possível. Sabe por quê? Porque você ouviu a palavra e agora você está crendo até no impossível. Glórias a Deus. E a missionária Maria José está com uma oportunidade em nome de Jesus. Depois dela, nosso irmão Carlos André louva para colher dízimo e oferta. Aleluia, Deus. Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradeço, né, a Deus por tudo que Ele tem feito, né?
cada um que Ele trouxe até aqui, aleluia. Aleluia. E pelos visitantes também, que Jesus abençoe cada dia, aleluia, Jesus. Que Ele vá tocando no coração de cada um, para que venha chegar até aqui, não só até aqui. Em nome de Jesus. É a todas a sua congregação, porque todas é de Deus. É um caminho só, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nunca pare de Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, recebe, Jesus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio à sua guerra. Aleluia. E achar que é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, após uma glória, a luxúria de um desgaste, ou um contra-ataque do mal, a dor, a perda, a toda traição, uma queda de aliança que faz em gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O estádio descansa, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o estádio descansa, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o estádio descansa, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o estádio descansa, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Oh, glória a Deus! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio à sua guerra? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, após uma
pura recompensa vem, sem demora, aleluia. Pura recompensa vem, sem demora, custa vida, a pura recompensa vem, sem demora, custa de um descanso, a pura recompensa sabe o descanso, a pura recompensa, sem demora. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pare de lutar. Glória a Deus. Nunca pare de lutar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Grande Deus, né? Aí eu passo pro Ivan, né? Quem foi que viu aquele áudio que eu mandei de manhã, né? Aquele senhor, né? E aquele pastor, né? Porque aquele ali, no meu haver, aquele irmão não era mendigo. Ali era para experimentar os crentes. Aquele que se diz que ama o próximo como a si mesmo. Aleluia. E muitos vai aparecer, viu? Experimentando cada um de nós. Se nós amamos mesmo o próximo. E vamos abrir os olhos, vamos pedir sabedoria a Deus, aleluia, e vigiar, né? Porque eu creio que vai vir assim, viu? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Deus é bom. Glória, glória a Deus. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço os irmãos que souber me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Receba esse louvor de Deus. Aleluia. Acredite que é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu se crer. Aleluia, Deus. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar nossos sonhos. A gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Vencedor, essa fé que te faz viver, e mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar. Glória.
gente é que constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus guarda, faz controle. Essa fé que te faz viver, mostra o teu valor. Quanto em recorde você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, tentada, faz teu gol. Campeão, vencedor, essa fé que te faz viver, mostra o teu valor. Aleluia, Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A missionária Givanilde ora pelas ofertas e pelo pregador da Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Saúde dos irmãos com Pai, Senhor, amém? Amém. Queda pra cá em nome de Jesus. Seu Deus, Pai querido, Pai amado. Neste momento, Senhor, já quero te apresentar cada Aleluia. que ofertou e dizimou na casa do Senhor, meu Deus. Aleluia. Deus, eu creio que o teu povo já é abençoado, Senhor. Aleluia. Mas eu peço que o Senhor venha abençoar eles, Senhor, cada dia mais. Aleluia. Deus, que o Senhor vai repreendendo todo o mal, se assim for a tua vontade, Deus. Vai cortando, Senhor, devorador, Deus, Senhor, da vida Glórias a do Deus. teu povo. Aleluia, Abençoa, Deus. meu Deus, o celeiro Glória. deles, Senhor. Que não venha faltar o mantimento, Senhor, que peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, eles que eu te peço, em teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar pelo evangelista. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado. Deus, também já quero te apresentar, meu Senhor, teu servo, meu Deus, ao qual vai trazer Glórias a a tua Deus. palavra. Senhor, eu quero te pedir humildemente, Senhor, que ele venha diminuir em carne, Senhor, da glória. Aleluia, Que o Senhor venha Deus. crescer em espírito na vida dele. Que ao abrir a boca dele, Deus, Senhor, o Senhor venha derramar chuvas de bênção, Senhor, sobre este lugar. Deus, não estou pedindo simplesmente rosas, não, Aleluia, Senhor. Deus. Senhor, fala com teu povo, seja rosa Aleluia. ou espinho, Pai. E Glória cada a um de Deus. nós, Senhor, venha abrir nosso coração Glória a para ouvir a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos ouvir, guardar e praticar, meu Senhor. Aleluia. Usa o teu filho, Pai, como os menores do menores, Senhor. Aleluia, É isso que eu te Aleluia. peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra vossas Bíblias no livro de Marcos. Perdão, Marcos, não. Mateus 26. Aleluia, Jesus. 26, 41. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém.
Marcos 26, 41. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, Deus. Amém? Está aí assim nas vossas Bíblias. Podem colocar a Bíblia aí na vossas cadeiras. E fiquem de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero agora que vocês se liguem no céu e dai lugar ao Espírito Santo para agir de forma diferente. Amém? Amém. Minha gente. Glória a Deus. Amém. Louve comigo para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Essa é a garganta. Glória a Deus. Só o meu vento te levar Aleluia, Deus. a um novo lugar, pra onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. Alava subidélia, não precisa entender. Pois eu serei com você, te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Aleluia. E não precisa entender, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, onde a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo e está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga,
não sei esse ano direito não. Vocês podem até dizer assim, louvou um hino sem saber. Aleluia, Deus. Mas vocês acreditam que muitas das vezes precisamos louvar até um hino sem saber, Verdade. para botar aquilo que está dentro de mim e de você para fora? É verdade, meu Deus. Aleluia. Quem não já louvou um hino sem saber, para colocar algo de dentro para fora? Aleluia. Hoje eu estava conversando com um irmão de algo que tem acontecido. Essa pessoa está aqui, ele sabe com quem eu falo. E Deus é aquele que nos visita. E às vezes precisamos glorificar a Deus, mesmo sem saber. Glória a Deus. Mesmo sem saber da glória, você precisa glorificar. Você precisa dar o melhor de Deus para Ele. Aleluia. Pode vos aceitar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, quem está feliz nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para você que você não saiu da tua casa à toa. Aleluia. Saiu da tua casa. Aleluia, Jesus. E vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Deus é bom. É hoje. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Irmãos, uma certa feita, Jesus chegou a um lugar conhecido por Getsemane. E ali, ao chegar neste lugar, tem um monte. Como Jesus andava levando a multidão, Jesus pede à multidão e aos seus discípulos para ficar no pé do monte. E quando ele fica no pé do monte, o povo manda ficar no pé do monte. Ele chama 3, Pedro, João e Tiago. E vai um pouco mais adiante, e quando vai um pouco mais adiante, ele olha para os 3 e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Antes de ele dizer isso, tem um texto que vai dizer que ele sentiu uma tristeza profunda. E aí é onde ele diz que sentiu uma tristeza na alma até a morte. E ele diz assim: ficai aqui, vigiai comigo. E vai um pouco mais adiante. E quando ele vai um pouco mais adiante, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Porventura, seja feita a tua vontade. Aleluia. Aí eu quero abrir aqui um parênteses. Na tua vida, está sendo feita a vontade sua ou a vontade de Deus? Você está agindo de acordo com a tua vontade ou a vontade que Deus te deu? Porque estamos vivendo há um tempo que estamos vivendo a nossa vontade, mas a de Deus. Mesmo que Deus fale, faça a minha vontade. E mesmo que muitas das vezes eu pregue que faça a vontade, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, a vontade que está sendo feita não é a de Deus na tua vida e nem na minha. É a sua. Por isso que muitas das vezes as coisas estão mais erradas do que certas.
viramos a cara e reclamamos da vida. E às vezes colocamos culpa nos outros. Mesmo que às vezes os outros sejam atribulados. Mas mais atribulado é quem está errando do que quem fez você errar. Por que, irmão, está dizendo isso? Porque é a realidade. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai cometer o erro ou fazer o que é correto. É a Bíblia que diz. Aleluia. O diabo só leva culpa. Ele não é bom, não é não. Mas às vezes dá até para pensar que somos pior do que o próprio diabo. Ai, irmão, misericórdia, menino, está falando coisa dessa, mas é. O diabo é rebelde, se rebeliou contra Deus, mas não há um momento que ele não creia em Deus. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Ele crê tanto que se estremece. Nós às vezes crê, depois a fé sai, a incredulidade vem, paramos de dar crédito em Deus, temos a oportunidade de resistir a qualquer tipo de mal. E muitas das vezes escolhemos a não obedecer. Então o Senhor vai orar e volta, e quando volta, o Senhor encontra os discípulos dormindo. E o Senhor olha para ele dizendo assim: não pode vigiar comigo nem pelo menos 1 hora? E o Senhor vai pela segunda vez, diz: meu Pai, se possível, pode admitir este cálice. Ele volta de novo e vê os discípulos com os olhos pesados, cochilando. Volta pela terceira vez. E quando volta pela terceira vez, usa as mesmas palavras, volta e diz assim: olha, descansai, dormi, porque é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levanta e vamos. A palavra do Senhor vai dizer que ele ainda falando, vai chegando uma multidão de pessoas. Vem aquele que iria trair, como traiu, conhecido como Judas, escolhido como apóstolo de Deus, de Jesus. A multidão era enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do lugar. E tinha um acerto de Judas contra os principais dos sacerdotes e os anciões, que era um grupo de posição que eles tinham, que comandava a sociedade. E ali, quando Judas foi lá, Judas teve um acordo com eles que o Messias seria aquele no qual ele beijasse no rosto. Quando chega, ele vai, se aproxima e diz: eu te saldo, Rabi. E sauda com um beijo no rosto. Aleluia, Deus. Quando sauda, Jesus olha para ele dizendo: o que fizeste? Quando vai alguém colocar a multidão, pegar Jesus, um dos apóstolos de Jesus, pega, tira uma espada da bainha e corta a orelha de um servo de um sumo sacerdote. Jesus olha para este rapaz, que não sei nem de vocês têm a referência, mas na minha tem Marcos, Lucas, João.
E se você olhar nas referências que tem aí, você vai chegar e vai entender que este homem que pegou a espada era Pedro. E Mateus não vai revelar, só vai dizer que é um homem. Mas no outros evangelhos vai dizer que foi Pedro. Então quando Pedro corta, o Senhor vai dizer: olha, Pedro, coloca a tua espada na bainha. Porque pensas tu que alguém que pega a espada para ferir alguém vai ser ferido com a espada? E se eu quisesse me livrar disso, eu oraria ao Pai, e o Pai enviaria 7 legiões de anjos e me livraria. Mas como farei isso? Se as escrituras têm que se cumprir, como se eu fizesse isso, como era que as escrituras iam se cumprir a respeito daquilo que é para acontecer? Aí eu quero dar um tema aqui nesta noite: vigiai e orai. O que é vigiar? Nós falamos tanto de vigiar. O que é vigiar? Às vezes vigiamos e não oramos. Às vezes oramos e não vigiamos. Mas em parte as duas palavras têm um relacionamento junto e conjunto. E tudo, vigiar e orar, gira em torno de um, que é vigiar. Mas vamos dividir em duas partes aqui: vigiar e orar. O Senhor, no livro de Mateus 26, que foi onde nós lemos, no versículo 17, você vai ver que tem uma última ceia, aonde o próprio Jesus participa dela. E nessa ceia que é acontecida ali, acontece uma reunião de Jesus e os teus escolhidos. E o Senhor diz assim: um de vós irá me trair. Todos se entristecem e perguntam: é eu, Senhor? Aquele que ia trair pergunta: é eu? Interessante que o que ia trair tem a capacidade de perguntar. Aí o Senhor disse: aquele que colocar comigo a mão no prato. Aí eu te pergunto: o Senhor avisou sobre o traidor? Sim ou não? Mas quem sabia deles quem era o traidor? O Senhor avisou, indicou quem era o traidor. Aí, como eu disse nos outros evangelhos, vai revelar que o Senhor olha para Judas e diz assim: o que tu decidiu fazer, vá logo e faça. Judas sai e os discípulos pensam que ele foi fazer alguma coisa importante a respeito daquilo que ele tomava conta e tinha posição e tinha o dever de fazer. Como sempre tinha, que Judas era o que tomava conta do dinheiro. Lembra quando Maria unge os pés de Jesus e o povo reclama dos desperdícios? E Judas é um dos que reclama. E diz assim: por que não vendeu e pegou o dinheiro e deu os pobres? E o texto vai dizer que Judas disse isso porque era ele que tomava conta do dinheiro que era ofertado. E se ele vendesse, ele ia pegar e roubar. Então, aqui o Senhor dá um aviso. O Senhor dá outro aviso, que é que o Senhor ia passar, ia ser entregue na mão dos pecadores na mesma reunião da ceia. Ia ser entregue na mão dos pecadores.
ia ser espancado, judiado, crucificado, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Aí ele diz: o pastor será ferido e as ovelhas se escandalizarão. Cada um irá para um canto e para outro. Pedro diz assim: Senhor, eu nunca vou te negar, não vou te rejeitar. Eu nunca vou me escandalizar. Aí o Senhor diz assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro, ainda com teimosia, ele diz assim: Senhor, eu juro que eu não vou te negar. Mesmo que eu morra contigo, eu não vou te negar. Mas o que é que acontece? Os outros discípulos dizem a mesma coisa. Ele vai estar com ele até o fim. Só que quando fere o pastor, pega o pastor, que é Jesus, resolveu se dispersa, cada um para um canto. Pedro segue Jesus de longe. E quando vem perguntar a ele se Pedro era um deles, que estava com ele, Pedro nega. 3 pessoas vêm e fazem a pergunta. Pedro nega. Mas o Senhor avisou ou não avisou? Aleluia, Deus. Ele vigiou? O Senhor não deu orientação? Deu. A primeira orientação foi que era necessário que ele fosse pego pelos pecadores. Eles prestaram atenção? Não. O Senhor mostrou que havia um que ia trair. Eles perguntam, quando eles perguntam, Jesus diz: aquele que botar a mão no prato, este é o traidor. Esse é quem vai me trair. Eles perceberam essa orientação que Deus deu? Sabe o que é vigiar? É estar atento aos avisos que o Senhor te dá. Glória a Deus. Vigiar é você estar atento ao que o Senhor fala para você. Ficar em vigilância é você guardar dentro do seu coração o que o Senhor tem falado, o que você tem que fazer, o que você deve fazer, o que você pode fazer. Será que nos problemas que vêm sobre a nossa vida o Senhor não avisa antes de vir? Será que os problemas te pegam por surpresa? Quantas vezes nós decidimos fazer algo e sentimos que aquilo que nós vamos fazer vai nos prejudicar, mas muitas das vezes eu e você faz. Quando você sente que aquilo vai te prejudicar, está falando com você que aquilo que você vai fazer vai te prejudicar, mas você vigia. Eu vigio. E quando o Senhor alerta, eu e você esquece. Tem ainda a capacidade de esquecer o que o Senhor ensina, orienta, diz, fala. O Senhor dá tanto aviso a nós e nós esquecemos. Interessante que o Senhor fala agora. Termina o culto, acontece algo e nós caímos. Avisa agora, acontece o culto e nós caímos. Quem lembra do ciclo de oração aqui? Do que Deus me usou aqui para falar? Dos avisos. Sabe que teve algo que aconteceu que o Senhor falou e nós caímos? Só não posso falar porque nem tudo que Deus me revela eu posso cumprir. Está entendendo? Mas o Senhor avisa agora. E nós caímos alguns segundos depois. Quantos
Quantos aqui estão aqui, quando passar por estas portas, vão voltar a ser o que era antes? Voltar a se comportar antes de entrar por estas portas. Quantos vai vigiar após ao sair desta porta para fora? Quantos vai deixar algumas práticas que aqui dentro está lembrando que é errado, que lá fora cometia? Quantos vai deixar a prática? Aleluia, Deus. Quantos que não vigiavam, vai passar a vigiar? Interessante que o Senhor dá alerta mesmo. Dá aos discípulos. E era necessário acontecer. Quando vai pegar Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha do servo de um sumo sacerdote. Sabe o que é um servo de um sumo sacerdote? Estava aprendendo. É um homem que servia ao sumo sacerdote, que tomava conta da arca do Senhor. E se ele era servo, ele estava aprendendo a ser sacerdote. E para ser sacerdote, na época, não deveria nenhum deles que foi escolhido ter algum defeito. Então, após Pedro cortar a orelha deste homem, praticamente eu acredito que ele tinha um sonho. Porque se eu prego a palavra, eu tenho um sonho de me aperfeiçoar cada dia. Se eu sou servo do Senhor, eu tenho um sonho de me melhorar a cada dia. Então eu acredito que esse homem tinha desejo de concluir e virar sacerdote e servir ao Senhor. Então quando a orelha é cortada, o sonho acaba. Aí eu aprendo uma coisa. Que quando Pedro corta a orelha do rapaz, Pedro está destruindo o sonho de alguém. Aí eu te digo, quantas vezes alguém tem propósito no coração e nós muitas das vezes somos instrumento para destruir os planos do coração de alguém. Quantas vezes alguém faz projeto e nós não vigia e faz com que alguém se desanime pelo aquele projeto e o projeto se encerra ali. Quantas vezes alguém está alegre, sorrindo, feliz, e nós age de tal maneira que traz a tristeza e a raiva para o coração do irmão e da irmã. Quantas vezes alguém precisa de um abraço seu, de uma palavra sua. Aleluia, Deus. E você não dá. E eu não dou. Quantas vidas não tem nessa saúde aqui, ó, que nós passa e vê que precisa de ajuda. E eu e você não tem coragem de ajudar. Por isso que a palavra do Senhor diz: se você não governa bem a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Aleluia, Deus. Não estou pegando isso para dizer nada para ninguém, não. Eu pego isso para dizer algo aqui nesta noite. Quantas vezes tem uma mínima coisa que você pode fazer e não faz, e quer fazer as coisas maiores? Faça primeiro as pequenas coisas. Faça primeiro as coisas que você consegue e pode fazer. Aleluia. Não queira começar de cima, começa de baixo, do zero.
você quer construir. É possível construir uma casa do teto para baixo? Se as coisas começam primeiro de baixo, não tem como começar de cima. E quantas vezes nós temos vontade de começar de cima? E deixa as coisas principais, que são as pequenas coisas, muitas das vezes são mais importantes do que as maiores coisas. Uma coisa assim que você poderia fazer, poderia mudar 1 milhão de coisas. E muitas das vezes não melhora porque você deixa de fazer a pequena coisa. Interessante é que é pequena, você decide não fazer, mas tem um motivo de você decidir você não fazer, sabe o que é? Você pensar que sabe, pensar que consegue fazer, pensar que entende, pensar que consegue. Aí por pensar, muitas das vezes por pensar você não faz. Porque muitas das vezes às vezes você decide fazer, e mesmo sendo pequeno você não consegue fazer. Vamos fazer faça um teste. Alguém que está para resolver algo bem assim, tem para fazer algo pequeno, e dizer eu não vou fazer, eu sei fazer. Mande ele ou ela fazer para ver se consegue fazer. Sabe por quê? Porque as pequenas coisas que dão mais trabalho. Às vezes você consegue fazer o maior do que o pequeno. Aleluia. Mas começar em primeiro de baixo. Quantas vezes o Senhor aqui, chamou os 3 em particular, revelou Ele para os 3, algo que Ele não revelou para a multidão e nem para os outros. Revelou só para 3. Que intimidade linda eu aprendo aqui. O Senhor chamar os 3, deixar os outros confiar nos 3, dizer a minha alma está angustiada até a morte. Vigiai comigo. O Senhor mandou eles vigiar. Sabe um dos motivos que o Senhor mandou eles vigiar? Porque eles não estavam preparados, se eles não vigiassem, de suportar o que estava para acontecer. E como não estava. Então vamos pegar a segunda parte, orar. Orar. Eu disse aqui que quando às vezes Deus dá orientação para você, você esquece. O Senhor transmite a palavra para você, a direção. Você até ouve e compreende, mas rapidamente você esquece. É que nem a passagem da semente. A semente que cai na beira do caminho, vem o passarinho e come. A semente que cai nas pedras, por não ter raiz, ao crescer, às vezes não cresce, o sol queima a semente e ela para ali e morre ali. E da pedra, a semente que cai na pedra, é plantada na pedra, significa pessoas que recebem a palavra com alegria, mas vem as tribulações, vem as lutas, mas por não suportar, logo ceder às lutas e às provas, e logo desiste de Deus, desiste do propósito, desiste do sonho, desiste da caminhada. É tempo de mudar isso. É tempo de mudar a sua situação. Às vezes queremos que Deus mude a nossa situação, mas primeiro você tem que dar o passo para mudar. Não é Deus fazer tudo não, você tem que agir primeiro. Aleluia. Será que Deus não quer que as almas se convertam aqui? Nessa saúde? Quer? Mas Deus vai fazer isso? Sem eu primeiro agir? Olha o dedinho. Então, a oração serve para quê?
Senhor te dá uma orientação. E muitas das vezes você não entende. Mas por não entender, você às vezes toma uma decisão de orar para pedir resposta e compreensão e entendimento daquilo que o Senhor te falou. E ali quando você entra em oração, em intimidade com Deus, Deus vai te visitar, te dar força, compreensão daquilo que Ele te falou e te deu, te avisar de muitas coisas que estão para acontecer, te lembrar de coisas que você esqueceu, para que você consiga continuar de pé. Eu aprendo com Jesus aqui. Jesus fez o que? Vigiou e orou. Sim ou não? O que foi que ele disse para os discípulos? A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Quando ele vai orar, qual é a palavra que ele usa? Abba, Pai, ó Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Porventura não seja a minha vontade, mas sim a tua. Ele estava dizendo que ele estava dizendo assim: Senhor, eu já estou sentindo a dor. Eu não sei se vou suportar. Eu não sei se vou aguentar. Se possível fosse, se o Senhor querer, eu mesmo não quero passar por isso. Se depender de mim, eu desisto aqui e agora. Mas se não, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha é desistir agora. O Senhor estava pedindo, não era força a Deus, ao mesmo tempo dizendo para Deus que queria desistir. O próprio Jesus 3 vezes melhorou. Depois de ter orado 3 vezes, vou repetir o que eu disse aqui. Nos outros evangelhos, de Marcos, Lucas, ou João, vai revelar que quando ele acaba de orar as 3 vezes, vem os anjos do céu e fortalece ele. Renova ele. E você vai perceber também, se você estudar sobre essa mensagem, que quando os homens vão pegar ele, rapaz, depois da oração, depois do jejum e da vigilância, a multidão chega e diz assim: quem de vocês é o Messias? Eu acho lindo isso. Aí ele diz: sou eu. Aí todo mundo cai. Se levanta, pergunta de novo, ele diz: sou eu. Todo mundo cai de novo. Para você ver o poder de Deus que estava em Jesus após vigiar e orar. Eu imagino isso como uma resposta de Deus. Não vai estar aí, viu? Não vai estar aí onde nós lemos, mas nos outros livros. Eu vou botar lá no grupo para vocês. Mas é interessante que eu entendo algo de Deus aqui. Deus fortalece, né? Deus renova, Deus alegra. Mas imagina Deus dizendo assim, com isso: eu vou dar a oportunidade para você decidir se você quer desistir ou quer continuar. É quando ele fala com a multidão e a multidão cai. Ali ele está mostrando que poderia sair daquela situação a qualquer momento que quisesse. Quando você vigiar, quando você ora, você sai de qualquer situação difícil que você quiser.
quando você busca, quando você dá o melhor de ti para Deus, você sabe que de qualquer situação pesada e dificultosa que tiver na tua vida, você sai com facilidade. Porque você está buscando a Cristo. Você está adorando a Cristo. Você está vigiando. Você está orando. Interessante que no momento das orações Deus revela coisas extraordinárias. E quando revela muitas das vezes é coisas que você não pode contar. E às vezes aquelas revelações te abatem, te entristecem por dentro. Porque por esses dias eu estava orando. E Deus trouxe revelação a algumas coisas. E ontem à noite, conversando algo com alguém, foi confirmado o que Deus tem revelado. Eu disse, é confirmação de Deus. E aqui essas revelações trouxe um abatimento na minha alma por ver esses negócios. É bíblico. Vá para o livro de Daniel, capítulo 10, e você vai ver que Daniel se entristece, se abate, ao ponto de comer nada, de não beber nada, por 21 dias. Mesmo orando e jejuando, a alma dele se abateu de tal maneira por tal visão. E tem uma visão que o anjo chega assim para ele dizendo assim: não temas, não tenha medo, porque o que vai acontecer ainda é para muitos dias. Se o que Daniel viu entristeceu a ele, abateu a alma dele, os acontecimentos que ia acontecer. Sabe qual era o tempo de acontecer as coisas que Daniel viu? É esse tempo que nós vivemos. Aí você me diga, se você não vigiar, se você não orar, tu vai suportar? Tu vai preferir cair? Porque não tem como, irmão. Cair para vigiar depois. Cair e orar depois. Porque não adianta. Já é tarde demais. Aleluia. Por que não orar antes de acontecer? Por que não vigiar antes? Um dos pontos aqui que eu trouxe foi sobre vigilância, não foi? E eu disse algumas características sobre vigilância. E uma delas é ficar atento ao que o Senhor fala. Aí eu me pergunto por que nós somos uma raça tão rebelde. Porque somos uma raça tão desobediente. Porque as coisas vem antes de vir o Senhor alerta. Interessante que situações difíceis quando surgem, quando ela tem que vir, você mesmo que faça alguma coisa, ela vai vir do mesmo jeito. Mas o Senhor fala como você tem que lidar nesta situação. E muitas das vezes você não age de acordo com o que tem que agir. Uma coisa é sobre o pecado. Deus avisa o pecado lá, que é errado, que não pode, não deve ser assim, e o pecado continua lá. O Senhor alerta que nós erramos, aonde estamos errando, por que estamos errando, mas continuamos errando, continuamos no erro e não damos ouvido o que o Senhor fala. Aí
Aí a nossa desobediência vai levar nós aonde? Pode responder aí. Vai levar aonde, igreja? Porque desobediente não entra no céu. Não entra. Hoje. Então é hora de largar o pecado. É tempo, meu irmão, é tempo de se esforçar, é tempo de dar o melhor, o máximo. Não é tempo de perder tempo. Não é tempo de brincar. É tempo de levar as coisas de Deus a sério demais. Você vê aí a maioria dos que dizem estarem na presença de Deus, levarem as coisas de Deus a sério. Interessante que não leva as coisas de Deus a sério. E muitas das vezes as pessoas não te respeitam mais como cristão. Eu fico meio a mente se envolvendo de tal maneira para compreender isso. Os cristãos não estão tendo mais respeito como cristão. Muitas das vezes por causa da ousadia que nós damos. Muitas das vezes da falta de agir como devemos agir. Tem uma passagem na Bíblia que alguém manda de Eliseu. Eliseu lança uma palavra, os jovens morrem. Alguém muitas das vezes reclama. Mas na época, queria ver quem ia te respeitar. Tinha medo, tinha temor. Não querendo que isso venha acontecer no tempo de hoje, não. Porque se acontecesse, nem nós estaríamos aqui. Porque nós somos os que mais erram. Erramos mais do que deixa lá. Mas estamos aqui para adorar a Deus, amém? Amém! 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 Você está aqui para adorar a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Está aqui para glorificar a Deus, mas ânimo, igreja! Aleluia! Fica de pé! Glória a Deus! Diga eu vim aqui para adorar a Deus! Adorar a Deus! Diga assim, a partir de hoje, o diabo não vai mais fazer na minha vida o que fazia antes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Daniela, tem um hino aí preparado? O louvor aí. Prepara aí. Pega aí esse louvor. Vou louvar aqui em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Se estiver com criança no braço, pode se sentar. Viu? Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Enquanto ela estiver louvando, e sentir a presença de Deus pelo lugar. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. E sentir a presença de Deus, quem quiser vir aqui à frente pode vir. Glória a Deus, aleluia. Quando é na luva, vir aqui à frente, eu não garanto que vou orar. Mas Deus vai fazer algo com vocês aqui, se vocês virem. Aleluia, Deus. Aleluia.
anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. A vida da terra superaquecida, e a terremotos e aceios vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares cheias de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Esconde esse planeta aos raios do sol, vulnerável quando o peixe no sol. A terra claudicando vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, o estado da terra vai entrar em guerra pela própria vida. Se a terra dele, chamado Jericó, a igreja acabou, a humanidade subdividida, filho para um lado e ave para o outro, sem direito a uma hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua pode sangue, revela a tristeza, e eu só com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole sobre a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo. Recebe em nome de Jesus. Estará em defesa. Aquilo que tu precisa. Deus está te dando força. Deus está te dando força. Estará no céu, porque Deus não deixa. Recebe aí a presença de Deus. Oh glória. Oh glória. A igreja estará no céu, porque Deus não deixa.
O diabo não pode com você. Glórias a Deus. O diabo não pode com a tua casa. O diabo não pode aprontar e fazer o que quiser na tua vida e nem na tua casa e nem com a tua família. O Espírito Santo de Deus nos visitou nesta noite. Ai, de como é bom dar lugar ao Espírito Santo, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus te visita, o mal não poderá te tocar. E a autoridade tu tens sobre o diabo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não estou dizendo que é Deus. Não estou dizendo que é Deus. Mas alguém tem algo aí para dizer de Deus? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Entendeu? Ninguém recebeu nada. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, te agradecemos, Pai, por mais um tempo na tua presença. Pai, te agradecemos pelo teu mover no nosso meio. Boa foi esta palavra, Senhor. Aleluia. Pai, que nós possamos guardar em nosso coração e as pôr em prática. Ó Deus Santo, Deus querido, eu te peço, Pai, nos leva, Senhor, para nossas casas provisórias, debaixo da tua santa divina proteção. Pai, também te apresentamos nossas famílias, Senhor. Cuida, Senhor, toma nas tuas mãos, seja feita a tua vontade e o teu querer. Pai, é isso que nós te pedimos, continua conosco, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor do Pai e o grande amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo está com todos e todos dizem: amém. Deus é bom o tempo todo. Este é o ano da colheita. Este é o ano da colheita. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Será que não faz então abrir assim um pouquinho? Foi que nós